Sou de Cabo Verde, um país africano constituído por 10 ilhas, de 4.033 km². Estas ilhas foram achadas desabitadas pelos portugueses em 1460. Para tomarem posse delas, tinham que ocupá-las. Havia uma diferença com os outros arquipélagos, Açores e Madeira, anteriormente ocupados pelos portugueses. Estas ilhas não têm clima temperado, além disso são muito secas. O agricultor português não estava habituado à agricultura tropical, ainda mais num clima seco. Ninguém quis vir para cá. Para atrair moradores, a coroa portuguesa deu o privilégio de fazer comércio com uma larga faixa da costa africana vizinha. Isso atraiu para cá portugueses e a coroa assegurou a posse das ilhas. Assegurada essa posse, a coroa foi retirando os privilégios. Isso, aliado com a falta de chuvas, fez com que poucos portugueses quisessem ficar cá. Poucos, mas não nenhum. Nestas ilhas formou-se a primeira sociedade resultante da colonização europeia nos trópicos. Formou-se aqui também a primeira sociedade escravocrata formada por brancos europeus proprietários e africanos negros escravizados. Como sabemos, a importância que Portugal dava à pureza racial não era a mesma que, por exemplo, a Inglaterra dava. Tanto é, que houve segregação racial no Zéu e na África do Sul até ao século XX, o que não aconteceu no Brasil. Isso fez com que os portugueses que vieram para Cabo Verde se juntassem com negras africanas sem condenação da sociedade. Se você junta isso ao fato de o arquipélago ser pouco atrativo, entende por que os brancos foram rareando. A classe de proprietários de escravos foi deixando de ser constituída por brancos, para passar a ser constituída por mulatos, seus herdeiros. Assim, com o tempo, a cor da pele deixou de ser um indicador muito fiável da classe a que um indivíduo pertencia. Apesar disso, os traços europeus continuaram a ser vistos como superiores. A cor da pele não tinha importância nula. Os cabo-verdianos são descendentes de escravos, mas também descendentes e herdeiros de proprietários de escravos. Herda de todos os lados. São descendentes de pessoas que tinham alguma influência para assegurar alguns privilégios e de quem estava no extremo oposto. Recomendo o livro Cabo Verde, Formação e Extinção de uma Sociedade Escravocrata, de 1460 a 1878, de António Carreira, para quem quer se aprofundar mais na matéria. E então o que é que surge na segunda metade do século XX? O comunismo e o panafricanismo. Como duas ideologias que defendem estados totalitários, eles formaram um par perfeito. No caso de Cabo Verde, da sua junção resultou o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. O PAIGC passou a divulgar a seguinte história. Os cabo-verdianos e os guineenses, da Guiné Portuguesa, são um povo que é explorado por Portugal. Com a ajuda da União Soviética, empreendeu uma luta de guerrilha na Guiné Portuguesa. Os cabo-verdianos e seus descendentes na Guiné Portuguesa estavam ligados ao Estado colonizador. Eles é que de fato eram a colónia portuguesa ali presente. Houve uma revolução em Portugal em 1974. Comunistas e socialistas tomaram o poder. Deram a independência às colónias, entre elas a Guiné Portuguesa, que a partir daí se passaria a chamar República da Guiné-Bissau. Em Cabo Verde organizou-se umas eleições multipartidárias que o PAIGC ganhou. Quis fazer um referendo para os cabo-verdianos decidirem pela independência ou pela integração com Portugal. O PAIGC recusou. Na verdade, é óbvio que, se os representantes portugueses enfrentassem o PAIGC, não haveria independência. Isso porque o povo era contra. Como sei? Se o PAIGC não soubesse que iria perder, não recusaria. A independência queria dizer que as pessoas deixariam de ter a nacionalidade portuguesa. Isso lhes dava um passaporte que lhes dava facilidade de entrada mais que o passaporte cabo-verdiano. Queria dizer que já não podiam ir para Portugal para prosseguir a sua carreira. Tinham que ficar amarrados a um minúsculo arquipélago pouco populoso. As pessoas nunca votam a favor de algo que sabem ir contra o seu interesse económico. Ganharam as eleições multipartidárias porque ocuparam as emissoras de rádio usando a força e difundiram as suas mentiras.
Imagina umas eleições em que um partido é que controla os meios de comunicação social. Ou seja, essas eleições foram tudo menos justas. Os comunistas e socialistas tinham o poder em Portugal naquele momento. Permitiram isso porque o PAIGC também era comunista. Conseguida a independência, que eles chamaram de libertação nacional, agora era hora de fazer o que chamaram de reafricanização dos espíritos. De reescrever a nossa história. O cabo-verdiano deixou de ser descendente e herdeiro de escravos e de donos de escravos. Passou a ser só descendente de escravos. O PAIGC passou a semear ódio em relação a Portugal. Quando criança eu cheguei a ter acesso a um livrinho que falava mal dos portugueses. Falava das maldades decorrentes da sua expansão marítima. A história era deturpada. Toda a vergonha pela escravatura que houve no arquipélago deixou de ser dos herdeiros dos donos de escravos. Esses são cabo-verdianos e, muitos dos quais, bem escurinhos. Foi atribuída a brancos portugueses. Os criadores de mitos do PAIGC impunham que a história passasse a ser contada da seguinte forma. Os cabo-verdianos foram escravos dos portugueses. Se fisicamente têm alguns traços europeus é porque as suas antepassadas foram violadas. Tudo era deturpado em nome dessa reafricanização dos espíritos. Ainda hoje os herdeiros dos proprietários de escravos têm os terrenos agrícolas que herdaram. O PAIGC foi mudo em relação a isso. Os seus líderes não vieram das famílias mais desfavorecidas. Se fosse, seria muito improvável que chegassem à universidade. Eles, é que quase certo, fazem parte dos que usufruíram com a escravatura. Há uns que eu tenho certeza. A família é dona de muita terra. E há quem fale em pedir uma reparação histórica a Portugal pela escravatura. Houve ao longo da história do arquipélago algumas sublevações contra os donos das terras. Estes últimos, como eram os opressores, tinham que passar a ser vistos como portugueses brancos. O Estado nem dizia isso claramente. Falta de vergonha na cara tem limite. O seu discurso global é que fazia intuir isso. O arquipélago sofreu regularmente, até ao ano de 1949, com episódios de grande mortandade devido a fomes decorrentes de secas severas. Os criadores de mitos do PAIGC não podiam deixar de usar isso para legitimar o partido. Os portugueses nos deixaram morrer de fome durante 500 anos. Disseram que a independência foi para que isso não voltasse a acontecer. Só não disseram como. Também não disseram qual era o contexto de Portugal, de Cabo Verde e do mundo durante esses 500 anos. Na verdade, entre 1949 e 1975, ano da independência, não houve fome generalizada porque houve assistência. Depois da independência, não houve porque o país recebia auxílio alimentar. Para escapar à fome, muitos cabo-verdianos iam para São Tomé e Príncipe, Angola ou Moçambique. Ali eram submetidos a condições de trabalho análogos à escravatura. Embora, com o tempo, devido à pressão internacional, a condição dos trabalhadores melhorou. Isso aconteceu no século XX, até um pouco antes da independência. É claro que os criadores de mitos do PAIGC iriam fazer festa com isso. O que sempre ocultaram era que o próprio cabo-verdiano era opressor e oprimido. E que, em Cabo Verde, esses que iam a São Tomé não eram necessariamente bem tratados pelos seus conterrâneos. Esse livro que eu falei atrás, Cabo Verde, Formação e Extinção de uma Sociedade Escravocrata, de 1460 a 1878, de António Carreira, dá uns bons exemplos de abusos. A abolição da escravatura foi uma coisa imposta. O próprio Estado português não tinha interesse nele. Por isso, na prática, a situação do escravo não melhorou tanto. Sem terras, tinha que trabalhar e receber o mínimo. Eram um partido totalitário. Quem não estava com eles podia ter os seus terrenos agrícolas tomados. Criaram comitês de bairros que identificavam os que eram por eles, os quais recebiam benesses. Os que não mostravam claramente o seu apoio ficavam de fora. Para ser chefe tinhas que ser do PAIGC, independentemente da tua competência. É óbvio que o nosso desenvolvimento hoje seria equiparável aos Açores ou à Madeira.
Esses arquipélagos, permanecendo ligados a Portugal, têm um nível de vida bem superior a nós. Mesmo assim, a independência é mostrada como um sucesso porque o país de fato desenvolveu. Só que bem menos do que os arquipélagos citados. Isso, em grande parte, depois de o PAIGC ter já deixado o poder com a derrota nas eleições de 1991. Entretanto, desde 1981, já mudaram o seu nome para PAICV, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde. Devido à falta de oportunidade no arquipélago, milhares de cabo-verdianos foram para Portugal. Ali ficaram clandestinamente a viver em barracas em bairros degradados. Os seus filhos, que nasceram ou cresceram lá, passaram a ser protagonistas de assaltos e tráfico de drogas. Isso também porque o nosso passaporte é uma porcaria, o que nos dificulta o acesso a muitos países. Após a independência, Cabo Verde continuou a depender do exterior para quase tudo. O território não tinha condições para ser independente. Com a queda da União Soviética, o PAICV teve que aceitar que eleições democráticas ocorressem. Mesmo assim, segundo eles, a democracia foi uma dádiva do partido. Isso porque foram eles que revogaram a lei que estabelecia o PAICV como o único partido legal em Cabo Verde. Dá para rir, não? Dizem que a independência foi necessária para que houvesse democracia. Disseram que primeiro o PAIGC precisou libertar o povo cabo-verdiano do jugo colonial, para que depois pudesse haver democracia. É preciso ter lata. Grande coincidência que essa abertura à democracia tenha ocorrido quando estavam de joelhos devido à queda do Bloco do Leste. Isto é um exemplo típico de um Estado totalitário enganando todo um povo que o toma por pai. A independência era do interesse do partido, o PAIGC, que depois passou a ser o Estado. Não era do interesse do povo. As pessoas tomam o Estado pela sociedade. Isso porque o Estado, dependendo disso para a sua legitimação, dá o seu máximo para que isso aconteça. A maioria dos cabo-verdianos diz que a independência foi a libertação. Ainda hoje, Amílcar Cabral, o seu líder fundador, é visto como o herói maior para a maioria dos cabo-verdianos. Incrível o poder dos criadores de mitos do Estado.